Conexão. Nossa, mas tá na. Bom, pessoal, tivemos um problema técnico aqui. Acontece, caiu a conexão e a gente voltou. Espero que voltou, pessoal. Voltou aqui. Teve um problema de conexão aqui. Não sei porque meu celular simplesmente deu uma tela azul. Pá, que sumiu tudo. Mas tá voltando aqui a conexão. Cadê o Marcos? Deve estar pedindo aqui para voltar. Mas isso é um PPP, Celso? Cadê o Marcos? Está entrando aqui ainda. Problemas técnicos. Caiu aqui o sinal. Ficou dois pauzinhos. Tem sinal de internet aqui, mas enfim. Tá ouvindo, Marcos? Tô ouvindo. Voltando então, né? Caiu aqui, fiquei falando aqui do nada, mas isso faz parte, não entendi o que está acontecendo. Mas Que maravilha. o ponto que eu estava falando é justamente o cruzamento dos CNPJs hoje relacionado a ali entes familiares, né? Que a Receita Federal já tem mecanismos para fazer esse cruzamento e fazer ali a descaracterização dessas empresas e configurar como um grupo econômico. Vou Então, mandar um abraço aqui pro Gilberto. Ele entrou aqui na época que ele era contador. Acho que ele está em outra vibe agora. Ele ajudou a gente com um curso de perícia contábil que ele tem. aham. Eu ainda sou perito até hoje, já estou querendo não ser mais, mas seja bem-vindo, Gilberto. É só uma memória, porque a gente lembra sempre das pessoas que passou pela vida e foi É. importante. É, Então, então, continuando aqui com essa questão do Simples Nacional, dos vários CNPJs, isso é uma prática que deve ser descontinuada imediatamente, porque há o risco ali de desenquadramento retroativo e acarretar, como fala, a tentativa da Receita Federal de recuperar esses impostos não recolhidos. E relacionado a isso, né, toda essa organização, toda essa prática, a gente costuma, tem falado bastante sobre que a reforma tributária vai trazer vai trazer uma maturidade ali corporativa e para as empresas, que não, aposto que mais vai. vai deixar de existir o amadorismo. Então, aquele, falando de financeiro de novo, né, que querendo ou não, eu sempre remeto a reforma para o financeiro, é um viés, acaba sendo, é, eu sei que tem um controle de planilhinha, aquela planilhinha meia boca, xixelenta e tudo mais, se é o Fala mal de momento de planilha não, hein? você adotar ali um RP. Por que que eu falo isso? Geralmente os RPs mais ali usuais do mercado ou mais conhecidos, eles estão sendo atualizados com a reforma tributária, com todas as normativas. A gente teve casos aqui, principalmente a ferramenta que nós utilizamos hoje aqui no escritório, ele está sendo atualizado constantemente. Então, se você considerar, olha o prejuízo, se você tem um sistema, principalmente agora no início do ano, que teve essa transição, que você teria que colocar ali as alíquotas iniciais e provisórias do IBS, CBS, se isso não tem uma comunicação, se o seu RP não está atualizado, se ele não está alinhado com a prefeitura, olha o risco de você ter uma rejeição em todo o seu faturamento. Até você regularizar quantos dias você vai perder nessa operação. Então, isso é um ponto importante para você sair, né, como diz, do amadorismo agora, para ir para dar um passo, subir um degrau na escala ali da profissionalização do seu negócio. Isso é um impacto importante, porque você tem que ter uma percepção e para um lugar que é o seguinte: se você não souber que tipo de classificação é seu item, o produto que você vende, qual a faixa que ele está hoje, e a gente vai falar disso mais um pouquinho mais para frente, você não consegue estipular qual é o impacto lá na frente. Por exemplo, escola de contabilidade. Nós temos aqui no horário de 1.000 até 30.000. Maravilha.
Possivelmente, o cliente de 30 mil vai querer o crédito tributário, ao passo que o de 1.000 talvez não queira, a depender do serviço que ele está executando, da atividade dele. Então ele fala, não quero crédito. O meu escritório, o nosso escritório, a Trilotécnica, vai ser interessante para esse tipo de cliente, esse cliente vai querer o serviço do nosso escritório? Não sabemos. Mas o fato é que a gente vai ter que olhar para a nossa base, para o nosso lugar, saber assim, olha, temos aqui um perfil de cliente que vai querer o crédito. E eu vou ter que decidir isso até final de setembro. Então a Trilotécnica tem que definir isso até final de setembro. Tem deadline para a empresa do Simples para fazer esse tipo de análise. Ou você vai ter que ficar 6 meses amargando aí para depois entender o mercado. Eu aposto que muita gente vai ficar nessa situação. Vou esperar como é que está, que é o normal do brasileiro. Você vai tirar imposto de um lugar e colocar em outro. Então, o seu preço, se é 100, ele tem uma carga tributária ali dentro. Ele vai ter que ser tirado daquela carga tributária e adicionada nova. Então, a gente já fez simulações em que tem lugares e empresas que a reforma tributária vai diminuir o valor do imposto. Inicialmente, agora em 26, e 20, em 27 e 28. Então, temos isso. Aí a gente vai ter que fazer muito ajuste de precificação. Empresas que entregam aí o serviço ao longo de um período, e, por exemplo, o mercado digital que vende agora e fica entregando durante 12 meses um produto, um curso, uma mentoria, vai ser afetado. Então, tem várias coisas que você tem que prestar atenção para entrar em 2027. Você vai vender algo agora em junho. Ele vai adentrar o ano que vem. Pensa no mercado digital. Comprou um curso. O mercado digital normalmente fatura isso 7 dias depois. Essa prática vai acabar. A hora que entrar o dinheiro, vai faturar. Vai emitir a nota, vai ter, igual eu falei anteriormente, um documento atrelado a esse recebimento. Então, você vendeu alguma coisa agora em junho que vai estar recebendo ao longo do ano que vem, vai ser tributado da forma diferente o ano que vem, da forma que está previsto para o ano que vem. Possivelmente, você não fez um estudo para impactar isso. E agora, você vai vender ao longo desse período. E tem empresas que começam a fabricar alguma coisa, dá um custo agora em outubro, novembro de 2026 e vai entregar em 2027. Ela vai ter que ter uma previsão de como vai se arrumar isso. Aluguel. Então a gente tem várias coisas que aí a gente falou já sobre isso, tem live sobre isso lá no canal do YouTube e fica o convite para você toda segunda-feira o Pode Contar Mais Café no YouTube é 6,59 que a gente faz isso. Inclusive, você pode ir lá e mandar uma mensagem e solicitar um diagnóstico. Como essa reforma aí, complementando o que o Josmar está trazendo, a gente falava disso no final de semana que a gente teve junto, que o planejamento que antes, planejamento tributário, digo, que era uma questão relacionada estritamente às empresas, hoje o planejamento ele vai fazer parte do dia a dia ali da pessoa física também, principalmente aquela pessoa que tem um imóvel, tem imóveis, que a reforma vai atingir esse público dentro dos limites de valores, de locação, de receita, ou Vai. dentro da limitação relacionada à quantidade de imóveis registradas em um CPF. Então, existe hoje um cadastro, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que foi instituído, que é o CIB, que isso é uma novidade, que o CIB, na verdade, é como se fosse o CPF daquele imóvel, onde a Receita Federal também, de novo, né, naquela linha do cruzamento, tem condições de saber se aquele jeitinho que antigamente eu tenho um imóvel e o Josmar, ele mora no meu imóvel. Aí a Aquele gente ali, ó, combinado, né? Eu ali não faço no nada, você fio, não faz nada. no fio do bigode, a gente fala assim, ó, você me paga na minha conta, você não declara, fica tudo quietinho, fica tudo certo. Vai acabar essa alternativa, né, ou essa saída, porque através desse cruzamento, desse cadastro, isso não será mais objeto de ficar escondido. Então, isso vai trazer às claras. É, Além disso, né, aquela locação de imóvel que anteriormente era feita via recibinho também deixa de existir.
vai passar a ter uma nota fiscal. Então, tudo vai virar um documento formalizado de arrecadação que tem um impacto justamente da retenção dos impostos. O imóvel, ele tem assim, ele vai ser vai ser algo que vai estar muito visado para questões de ITBI e TCMD, porque o CIB também vai entrar nessa jogada para fazer um cadastro aí, uma valor de referência, vamos chamar assim, para fins tanto de IBS, CBS, ganho de capital e tudo mais, como para não vai pegar, é que a gente escreveu aqui, converso com as pessoas e elas estão bem confiantes que essas mudanças não vão pegar. Olha, é assim, por exemplo, você pensa vou dar um exemplo prático, eu e o Marcos aqui. Eu tenho duas casas, e é fato isso. Imagina que o Marcos mora na minha casa, uma segunda casa que eu aluguei para ele. E a minha casa pode estar ou não na minha declaração, a minha segunda casa que eu tenho de aluguel. Aí eu faço um acordo com o Marcos. Ó, Marcos, você não declara, eu também não declaro. Beleza. Só que você pensa que quem vai fazer o cadastro do CPF do seu imóvel é o cartório e a prefeitura. Então, aquele imóvel lá, que está na prefeitura, ela já mandou agora em dezembro para a Receita Federal um cadastro. Diz lá quem quer o nome e não sei o que mais. Aí você pensa o seguinte, o Marcos vai fazer uma declaração de imposto, qualquer, para a Receita Federal. Ele pode colocar o CEP, mas de repente, o que acontece? A Receita fala, informe o CIB do imóvel, que é o CPF do imóvel que o Marcos mora, que é meu. Uhum. Está no meu nome. Lá tem o CPF 10, está vinculado no meu CPF, começa com 097. Beleza, então o imóvel 10 tem o CPF 097. E o Marco informou que ele mora no imóvel 10. Aí a Receita fala assim, olha, mas esse imóvel é de Josimar. Não interessa se está na minha declaração. Josimar, a dona Receita Leão chega e fala para assim, Josimar, me explica a Notifica. que título o senhor Marcos mora nesse endereço. Ele é seu. Ele é seu pai? Ele é seu irmão? Ele é sua mãe? Ele é seu avô? Então tem uma escala, tem uma lei antiga que dá isenção. Mas tirando isso, esquece, essa isenção não existe. Então ela vai querer saber a que título você mora nesse imóvel. E aí tem aquela coisa, vou cobrar imóvel do meu pai, da minha mãe, imposto de renda? Não, não vai cobrar porque tem uma lei que isenta a cobrança do imposto de renda quando você cede o imóvel. Mas o Marcos não é nada meu, não tem nenhum grau de parentesco, não é minha tia, nada. Então como é que vai acontecer? Cara, não tem como, esse cadastro já existe. E a Receita Federal, amanhã se encerra o prazo, ela deu um sinal, inclusive, de que ela sabe o que você fez no verão passado, ou que você deixou de omitir na declaração passada. Tem um dado de criptomoeda. Pensa bem, criptomoeda é algo que não tem nem registro. Imóvel tem registro, criptomoeda não tem muito lastro. E ela sabia que um tanto quanto, acho que 12 mil ou 25 mil pessoas haviam omitido na declaração. Eu vou fazer um post, vou ter que colocar amanhã, passar o dado certo, porque eu não lembro mais. Mas vamos imaginar o seguinte número. Ela sabia que 20 bilhões haviam sido omitidos em criptomoeda. Desses 20 bilhões, metade, vamos imaginar que eram 10 mil pessoas. Metade tinha um valor até 10 mil reais. Quer dizer, foi o cara que foi fazer um teste ali no Bitcoin, na criptomoeda, né? Não posso nem falar esse nome, eu acho que tem problema. Foi fazer um teste ali na criptomoeda e ficou aquele dinheiro lá parado. E ela sabe que a outra metade tinha mais de 60% do valor que ela tinha em conhecimento de omissões, de não informação. Ela sabia que mais ou menos 5 mil pessoas, eu vou colocar os números certos amanhã depois, e é o dado de 2021. Então, assim, ela sabia que em 2021, X mil pessoas tinham X bilhões omitidos na declaração. E ela nem tinha as informações dos sistemas que ela criou agora. Então, quem achar que vai conseguir escapar, talvez escape, porque ali, é óbvio, o sistema vai trabalhar sempre com rede, né? O peixinho pequeno pode escapar. Mas, vou ser muito sincero, com toda essa tecnologia, com inteligência artificial, não vai escapar. Então, a gente está aqui com várias questões. Hoje o Marcos tem uma reunião.
A live está um pouco extensa, a gente nem vai falar todos os assuntos de gente que recebe mais de 50 mil e que não sabe o que fazer agora, altas rendas. O governo está olhando altas rendas, imóveis e a questão da IBS-CBS, entendeu? Então, as pessoas acham que não vai acontecer, mas vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. É, e o ponto, na verdade, assim, independente dessa questão se vai acontecer ou não, o cronograma já está instituído, já tem todo o calendário de implantação e de transição. Agora, o ponto é, quem se preparar, independente ou da que se vai acontecer ou não, é quem vai sair na frente. Então, você, já estamos aqui praticamente em meados de fevereiro, já transcorrido um mês e meio de 2026. Para a gente chegar em 2027, é muito rápido. Então, todo o trabalho, toda a análise que precisa ser feito, é necessário começar a fazer agora para tomar uma providência. Por quê? Vamos considerar o seguinte: todo mundo nessa ilusão de que não vai acontecer. E se chegar em 2027 realmente lembra da história do bug do milênio, que todo mundo falava que os computadores iam travar, travar, travar? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Mudou o ano e tudo aconteceu a mesma coisa. Na minha concepção, é o que vai acontecer com a reforma tributária. Já está instalado, não tem volta, é o que vai acontecer. A recomendação que a gente traz aqui hoje para quem está nos assistindo é: se você tem uma empresa, se você tem dúvidas sobre a sua estrutura financeira, como está a sua organização financeira, como estão as suas informações, comecem a levantar essas informações. Faça um diagnóstico tributário, porque o diagnóstico hoje ele deixou de ser opcional. É essencial você conhecer o negócio para você saber se seu preço vai aumentar, se seu preço vai diminuir, se sua margem vai ficar igual, se sua margem vai ficar vai melhorar. Então, se você não conhece, não sabe minimamente essas informações sobre o negócio, a dificuldade vai ser maior. Então, aproveite agora que mesmo que aqueles que não acreditem que isso vai acontecer, olhe, entenda isso como uma oportunidade de se aproximar dos números do seu negócio e entender como que eles estão funcionando. Um diagnóstico, ele vai mostrar o estado que a sua atual, que a sua empresa está e o que você precisa fazer para chegar lá em Eu estou com 2027, outra instabilidade de sinal aqui. para você chegar lá em 2027 e saber como que você vai estar preparado, porque o impacto a gente sabe que vai existir e aquele que estiver melhor preparado é o que vai conseguir ali a- atravessar, né, essa jornada, como a gente tem falado, ou essa transição de maneira assim mais tranquila, né? Se a gente pode dizer que vai ser tranquilo, mas vai estar melhor preparado. Então, Tranquilo não vai ser, porque ela está sendo posta goela abaixo e da forma, sempre da forma que vem. A gente tem aí históricos de SPED que foram implantados com algumas promessas e até hoje não foram cumpridas. Eu me lembro que lá em 2008, quando saiu o primeiro SPED, na verdade começou em 2007, com a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital, o mote era: se não soubermos como é a composição do dinheiro, não praticaremos justiça social, como se fosse possível fazer isso. Na verdade, o governo fala isso, coloca aqui várias imposições, o E-Social não teve análise de impacto regulatório, a reforma tributária, de novo, não tem análise de impacto regulatório, não sabemos como é que vai acontecer, e é o Brasil. Tudo acontece de uma forma despranejada, essa é a verdade, e simplesmente vai sendo posto goela abaixo. A gente está num ambiente ruim, e quem estiver entendendo, pelo menos essa parte, o ambiente é hostil mesmo para a parte de empreendedorismo, quando a gente fala de segurança jurídica, quando fala de parte tributária, só que é o ambiente que a gente está. Então, trabalhamos com isso, com o melhor que tem. Pessoa inteligente, lê, se informa, entende
e conhecimento é poder. Você fazendo um diagnóstico da sua empresa, na verdade, ele vai te trazer um mapa, uma orientação de como você sair do outro lado. Mas eu queria deixar aqui um convite aí para todos aqui, para acompanhar a gente, reforçar o convite que o Josmar já fez, do nosso Pode Contar Mais Café, que é o nosso podcast, que está indo ao ar todas as segundas-feiras. Anteriormente estava indo de 15 em 15 dias, mas como a reforma tributária tem assunto que dá para fazer uma novela, então a gente tem assunto toda semana para falar de reforma tributária e explicar ponto a ponto. E além disso, tem aqui as nossas redes sociais, os nossos canais, as dúvidas que vocês tiverem, escrevam aqui para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder. E aqueles que têm ali reforçamos ali o convite para aqueles que têm uma empresa que precisa de um diagnóstico, manda um direct para a gente solicita algumas informações, a gente faz uma análise prévia ali de onde você está minimamente. E, enfim, reforma tributária está aí, divisão de pagamento, split payment, é, é um momento, né, como eu falei, reforçando, é um momento da profissionalização do negócio. É você ter ali uma visão geral de como realmente o seu negócio está e para onde ele vai. Então, conte conosco, Teotécnica à disposição. Agradecer a presença de todos, da Ângela, da Leile, do Celso, que estava aqui, não sei, não estou vendo ele mais aqui, Do mas Gilberto e não o sei quem está Gilberto, aqui, todos que participaram, Lucinéia, todos que participaram aqui com a gente. participaram. E então estaremos junto aí toda semana aí trazendo um conteúdo relevante sobre a reforma tributária. Muito obrigado, boa noite, até a próxima, gente. Até a próxima.